Olá, sou o professor Luiz, do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver esta questão que caiu na Unifor do Ceará, e pergunta: qual dentre os números abaixo é racional? Ou seja, é uma questão de números reais, tá? Temos aí letra A, raiz quadrada de π elevado a 4, letra B, raiz cúbica de 0,1, letra C, raiz cúbica de 0,27, letra D, raiz cúbica de menos 0,064 e letra E, raiz quarta de 0,016. Então vamos à resolução desta questão. Então vamos analisar primeiro o item A. O item A que diz o seguinte, ó. A raiz quadrada de π elevado a 4 é um número racional? Vamos analisar. Ora, sabemos que quando nós temos aqui, ó, quando nós temos uma raiz quadrada, que o índice é 2, tá? E temos aqui uma potência de A elevado a 10, por exemplo. Aí eu extraio a raiz fazendo o seguinte, eu vou pegar o 10, que é o expoente do radicando, e dividir por 2, que é o índice da raiz, tá? Isso toda vez que o expoente do radicando for um múltiplo do índice da raiz, dá para dividir, então a raiz vai ser exata. E no caso, teríamos a seguinte solução para isso aqui, ó. 10 dividido por 5 é 2, ficaria A elevado à quinta potência. Então essa propriedadezinha que nós vamos aplicar aqui, ó. Lembrando que o índice aqui é 2, então eu vou dividir 4 por 2, aí eu vou achar 2. Então aqui vai ficar assim, ó, π elevado ao quadrado, tá ok? Pelo que foi visto. Ora, se π é um número irracional, ele elevado ao quadrado continua irracional. Então na letra A não é a resposta que estamos procurando. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos a raiz cúbica de 0,1. Sabemos que a raiz cúbica de 0,1 pode ser escrita assim, ó. Raiz cúbica de 1/10, uma vez que 0,1 representa a fração 1/10. Ora, observe aí, como nós temos aí a raiz cúbica de uma fração, nós devemos tirar a raiz cúbica do numerador, ou seja, a raiz cúbica de 1, que nós sabemos que é 1, perfeitamente tranquilo, mas a raiz cúbica do denominador aí, ó, então é a raiz cúbica de 10. E a raiz cúbica de 10 não é um número exato. Portanto, esta raiz cúbica de 0,1 também não é número racional, é um número irracional, tá? O numerador, já falamos para vocês que a raiz cúbica de 1 é 1, mas a raiz cúbica de 10, que deveríamos tirar, tá? Ela não é número racional. Vamos analisar a letra C. Letra C, nós temos a raiz cúbica de 0,27. Vamos escrevê-la assim, ó, como sendo a raiz cúbica de 27 sobre 100. Observe que nós temos aqui, ó, duas casas depois da vírgula, então é a raiz cúbica de 27 sobre 100. Aqui novamente fazendo a análise aqui, ó, observe aí, ó, a raiz cúbica de 27 sabemos que é 3, porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então a raiz cúbica de 27 é 3. Mas a raiz cúbica de 100, ela não é exata, tá? Porque nós temos que a raiz quadrada de 100 é 10, mas a raiz cúbica de 100 não é 10, é um número irracional. Portanto, analisando aqui também, esse resultado será um número irracional. Vamos para a letra D, vamos analisar a letra D. Na letra D, nós temos a raiz cúbica de menos 64. Observe que nós temos aqui, ó, um número negativo. A raiz cúbica de número negativo é possível, tá? Quando você estuda, ó, observe, não existe raiz quadrada de número negativo, raiz quarta, sexta, de índice par. Mas de índice ímpar existe, e a
e a raiz será um número negativo. Então existe a raiz cúbica de menos 0,064. E vamos escrever esse número da seguinte maneira, ó. Isso vai ser igual a raiz cúbica de 64 dividido por 1000. Uma vez aqui que depois da vírgula nós temos 3 casas, então é 64 dividido por 1000. Ora, observe aí, ó, a raiz cúbica de 64, ó, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Isso porque 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64. Então, para o numerador, ficou tranquilo esta observação. A raiz cúbica de 64 é 4. E a raiz cúbica de 1000? Observem aí, ó, a raiz cúbica de 1000 vai ser igual a 10. Isso porque 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Portanto, a raiz cúbica de 64 sobre 1000 é um número racional, ou seja, seria a fração 4 décimos, que é igual a 0,4, tá? É igual a 0,4. Esse resultado aqui seria 0,4 ou 4 décimos. E 4 décimos é um número racional. Portanto, aqui nós temos a resposta. A resposta está na letra D. Mas só por título de curiosidade, vamos analisar aí a questão E, o item E que foi informado. Ó. No item E, nós temos aí a raiz quarta de 0,16. Poderíamos escrevê-la assim, ó, raiz quarta de 16 sobre 1000. Observe que aqui você tem 3 casas, então é sobre 1000. Então já vimos que a raiz quadrada, o número de zeros tem que ser par, tá? Por exemplo, a raiz quadrada de 100, a raiz quarta, o número de zeros também tinha que ser 100. Eu teria que ter mais um zerinho aqui, ó, que eu estaria subtraindo de 2 em 2 zeros, tá? Então, a raiz quarta de 1000, ela não é exata. Isso significa que este número aqui também é um número irracional. Portanto, a única opção correta seria a letra D, a raiz cúbica de menos 0,64. Aqui, ó. Marcaríamos aqui no nosso gabarito a letra D. Essa é a resposta correta. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Colabore com o nosso canal, fazendo comentários, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações e não esqueça de dar aquele joinha para contribuir com o nosso canal. E até uma próxima aula.